1 Samuel, capítulo 28. Davi guarda o rei filisteu. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: quero te dizer que escolhi a ti e a teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aquis respondeu: muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Saul consulta uma médium. Samuel já havia morrido há algum tempo e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Entremente, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas esse não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente. Ele disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médios e adivinhos? Por que armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Iavé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Iavé vive, nenhum mal te sucederá por causa dessa tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Em seguida, o rei a acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que estás vendo. Então a mulher explicou-lhe: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: qual é a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso vestido um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel. Ajoelhou-se e prostou-se com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: por que me perturbastes, fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado porquanto os filisteus pelejam contra mim. E Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedecesse à sua palavra e não executasses as suas ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas. E, portanto, o Senhor entregará a ti e a todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaíram do seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, procurou acalmá-lo, dizendo: a tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenastes. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva, deixe-me servir-te um pedaço de pão, come e recupera as tuas forças para seguir o teu caminho. Porém Saul não aceitou, alegando:
não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo, e ele a atendeu, e levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda, e sem demora o matou, e pegou também farinha, amassou e assou pães sem fermento. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Uma nota: vocês viram aqui que a bruxa de Endor invocou o espírito de Samuel. E Samuel apareceu para Saul e falou todas aquelas coisas que realmente tinha acontecido com Saul. A desobediência dele para com Deus, a rejeição de Deus para com Saul. E vocês podem ver ali que o espírito ali abre aspas, Samuel, fecha aspas, até profetizou que Saul e seus filhos iriam morrer no dia seguinte. Então, o que vocês podem perceber aqui? Que o Espírito Santo fala, e vocês estarão comigo. Ele está falando aqui no versículo 19, o Espírito de Samuel está dizendo que amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Então quer dizer, vocês veem aqui, o Espírito de Samuel falou que Saul e os filhos dele estarão com ele. No caso, no dia seguinte, ou seja, Saul e seus filhos iriam morrer. Olha só. Aí vocês podem estar pensando, então quer dizer que pode-se invocar espírito? Deus permite que o espírito venha e fale com a gente? Não. De forma alguma, Deus proíbe tal prática, Deus abomina tal prática de vidente, feitiçaria, Deus proíbe. Há um grande abismo, ele não permite isso. Então, a pergunta é, como Samuel então apareceu para Saul? Muito simples, ali não era Samuel, era um demônio disfarçado. A própria Bíblia ensina que Satanás se faz em espírito de luz para enganar até os crentes. É ou não é? Está escrito lá na Bíblia. Então vocês veem, ali aparece um espírito que se diz ser Samuel, mas não é o demônio. O demônio, a Bíblia ensina que o demônio está o quê? Ao nosso derredor, bramindo como um leão pronto para nos devorar, correto? Se ele está ao nosso derredor, a todo instante, a todo momento, ele sabe o que eu faço, o que você faz. Ele sabe de toda a tua vida. Ele sabe mais da sua vida do que você mesmo. Ele sabe coisas da sua infância que você já esqueceu. Mas o demônio sabe. Ele sabe. Ele te acompanha, ele vê, ele está ao teu derredor a todo instante, a todo momento. Então tudo aquilo que Samuel ali falou é o demônio que sabia que Saul tinha desobedecido a Deus. O demônio sabia que Deus tinha se irado com Saul, rejeitando a Saul. O demônio sabia. Aí vocês vão me perguntar, e como é que o demônio sabe que Saul e os filhos dele iriam morrer no dia seguinte? Porventura não seria Deus que teria que saber o futuro? Sim, mas só que o demônio, como ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, pronto para o quê? Nos devorar. Não é assim que fala a Bíblia? Então a qualquer instante ele está ali pronto para nos devorar. Mas ele só vai nos devorar com a permissão de Deus. E como é que Deus permite? Quando você dá brecha. Quando você permite que dá brecha para que o inimigo entre na tua vida, ele vai entrar, vai fazer um arraso, vai destruir e vai acabar com a tua vida. Assim foi com Saul. Saul deu brecha e o demônio vai entrar na vida de Saul. Ainda mais que ele foi consultar a bruxa de Endor. Olha só, aí que o caldo desandou todo, porque em vez de ele continuar persistindo, buscar a misericórdia do Senhor, não, ele foi buscar uma feiticeira. Então ali ele já quebrou todos os princípios de Deus para com ele. Ele deu totalmente liberdade para o demônio fazer o que quisesse com a vida dele. Então, logicamente, o demônio vai tratar de armar uma cilada para que Samuel e seus filhos venham a morrer no dia seguinte. Para se cumprir assim a profecia. Primeiro, a Bíblia fala que o espírito de Samuel veio subindo. Ora, se Samuel, que era um profeta de Deus, ele não tinha que vir subindo, ele tinha que vir descendo, né? Porque ele estaria no seio de Abraão. Então ele teria que vir descendo. Aqui está falando que o espírito veio subindo. Se veio subindo, veio da onde?
das profundezas da terra. Já é uma forma clássica de entender que esse espírito estava nas trevas. Então é isso aí. Então, só para vocês poderem entender o surgimento, a aparição desse possível espírito de Samuel, que não é, na verdade não é. É totalmente ali, é a bruxa invocando Satanás, e ali ele se faz passar por Samuel para enganar Saul e faz esse reboliço todo na vida de Saul, e Saul vai morrer por conta disso, ok? Então vamos prosseguindo, continuando. 1 Samuel capítulo 29. Aquis dispensa Davi da luta. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte que existia em Jezreel, enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda de Aques. Então os comandantes dos filisteus questionaram: "O que estão fazendo aqui esses hebreus?" E Aques lhe explicou: "É Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel. Há mais de 1 ano que está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia que passou a servir-me até esse momento." Os líderes dos filisteus se opuseram a eles, solicitaram a Aques: "Manda que esse homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso não é esse aquele Davi de quem se cantava dançando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares?" Diante disso, Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: "Tão certo como vive Yahvé, tu és leal, e eu gostaria que entrasse e saísse comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pudesse manchar tua honra, desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem visto pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por esse motivo, peço que volte para tua cidade em paz, a fim de que não desagrades aos príncipes e chefes dos filisteus." Então Davi indagou a Aques: "Que te fiz eu de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifica a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos?" Respondeu Aques a Davi: "É verdade que tu tens sido leal e benéfico, como anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. Parte, por favor, amanhã cedo, ao raiar do dia, com aqueles servos ao teu senhor que vieram contigo, e ide para a cidade que vos designei. Não guardeis no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tens me feito muito bem." Sendo assim, Davi e todos os seus soldados colocaram-se em pé logo de madrugada e partiram ao raiar do dia, a caminho da cidade que os filisteus lhe haviam designado. Aques e seu exército subiram rumo a Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. Davi vence os Amalequitas. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os Amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziglag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ele fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam em exclamação de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo.
Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Rogo-te, traze-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: Sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram pão e ele comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: A quem pertences e de onde és? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região do sul de Judá, e o território das famílias de Caleb, e incendiamos toda a cidade de Ziglag. Davi então lhes pediu: Poderia guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: Jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achava, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os esposos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante de outro gado e exclamavam: Este é o despojo de Davi. Davi divide os despojos. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-los e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: Visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhe deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: De modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estás desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez desse princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos segundo as suas cidades, com essa mensagem: Aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul, e aos de Zatir, aos de Aroer, aos de Zifmote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades dos Jeramelitas e aos das cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Coração e aos de Atarse, e aos de Hebron, e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar. 1 Samuel capítulo 31.
cai Israel e Saul se suicida. Aconteceu que, em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar me humilhe ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se contra ela. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado de seu rei. E assim sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e estabeleceram suas moradias nelas. Uma nota aqui. Vocês viram aí a cilada que o demônio preparou para Saul? Ao ponto de ele próprio se matar, tirando sua própria vida. Ou seja, suicidou-se. Haveria salvação para um suicida? Como poderia então Saul estar com Samuel? Isso aí só se for no quinto dos infernos, né? Por isso que aquele espírito que apareceu não era de Samuel, e sim de Satanás. Compreenderam agora? Então vamos lá, continuando, versículo 8. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e de seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote, que é Astarote, e pregaram seu cadáver decepado da cabeça nas muralhas de Bet-Shan, que é Bet-Sean. Quando os habitantes de Yavesh-Gileade, que é Jabes-Gileade, tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-Sean. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias.